Sabe, tem um tipo de silêncio que pesa mais do que qualquer palavra. É aquele silêncio da fome, sabe? Do medo, de um passado que simplesmente não vai embora. E é bem aí, nesse silêncio todo, que a história de Gênesis 43 acontece. A gente não ouve a voz de Deus, não, mas dá para sentir a mão dele, invisível, movendo cada peça, num jogo, um jogo de desespero e, no fim, de redenção. A terra está seca. Os celeiros completamente vazios. A fome, ela não é só um problema, é uma presença constante. É como um cerco que vai se apertando dia após dia, sabe? Sem trégua nenhuma. Não é mais uma crise. Chegou no ponto em que não tem mais para onde correr. E aí, pronto. A última gota de esperança vai embora. Imagina só o som do fundo do saco de grão sendo raspado. É o som do desespero total. A vida da família de Jacó agora depende de uma única coisa. Uma coisa terrível. Eles precisam voltar para o Egito, mas para isso, eles têm que levar Benjamim, o caçula, o filho da promessa, a última lembrança viva da sua amada Raquel. Pensa no Jacó, o velho pai. Para ele a escolha é morrer de fome ou morrer de dor pela perda de mais um filho. Que situação, hein? Então, o que a gente tem nesse capítulo é uma verdadeira colisão de forças. Sabe, de um lado, a fome, que não perdoa. Do outro, o medo que paralisa um pai. E uma culpa antiga, que nunca foi revolvida na família. É exatamente esse o cenário perfeito para aquele tipo de amadurecimento que só vem quando não tem mais plano B. Olha, para a gente entender a agonia do Jacó, a gente precisa sacar o que o Benjamim significava. O nome dele, filho da minha mão direita, já diz tudo, né? É um lugar de honra, de força. Para o Jacó, ele não era só mais um filho. Ele era a própria esperança personificada. A última conexão com a Raquel, a esposa que ele amou tanto. Entregar o Benjamim era como entregar a própria alma. E o que é mais impressionante aqui é o silêncio de Deus. Não tem visão, não tem anjo, nenhuma ordem direta, nada. Mas mesmo assim, a soberania dele é o fio que está costurando cada pedacinho dessa história. Deus está no medo de Jacó, está na promessa de Judá e está na emoção que o José tenta esconder. É a providência divina trabalhando nos bastidores, quieta, mas poderosa. E bem no meio dessa crise toda, uma figura se levanta: Judá. É, ele mesmo. Aquele que liderou a venda do próprio irmão, José, agora ele se coloca à frente, na linha de fogo. E é aqui que a história vira. A grande mudança não é o que está acontecendo do lado de fora, mas o que está acontecendo dentro de um homem. Pensa só nesse contraste. É o mesmo cara, o mesmo homem que, lá atrás, cheio de ciúmes, vendeu José por umas moedas de prata. Agora ele está movido por um senso de responsabilidade que a gente não tinha visto antes. E ele oferece a si mesmo a própria vida como garantia pelo Benjamim. Ele está disposto a pagar o preço mais alto possível para proteger o irmão. E aqui está o ponto central. Como disse o teólogo João Calvino, arrependimento de verdade não é só falar, né? É arriscar. O arrependimento do Judá não é da boca para fora, é ação pura. É colocar a própria pele em jogo. É a prova de que alguma coisa mudou de verdade lá no fundo do coração dele. A graça já estava trabalhando nele muito antes de ele chegar no Egito. Então, vamos viajar para o Egito agora. E vamos tentar ver essa cena pelos olhos dos irmãos. Eles carregam um peso enorme nas costas, o peso de um crime antigo. Cada passo que eles dão em direção ao palácio do governador é um passo na direção de um acerto de contas. Um acerto que, no fundo, eles sabem que merecem. O medo é a lente através da qual eles enxergam tudo. Imagina o pânico, o desespero. Eles são levados não para um tribunal, mas para a casa do segundo homem mais poderoso do mundo. O que você pensaria? Na cabeça deles, só podia ser uma coisa: retribuição, uma armadilha com certeza. Eles tinham certeza absoluta que aquela história do dinheiro devolvido nos sacos era só uma desculpa para escravizar todo mundo. A culpa deles era tão grande que projetava um futuro de castigo. Por quê? Porque era exatamente isso que eles sentiam que mereciam. Só que o que eles encontram é algo completamente diferente. E tem uma frase do comentarista Matthew Henry que resume perfeitamente o que acontece em seguida. Deus muitas vezes alimenta antes de explicar. Antes de qualquer briga, de qualquer explicação, vem a provisão, vem a graça. E isso mostra direitinho como a graça pode ser confusa para um coração que se sente culpado. Aquele banquete era um gesto muito profundo. Naquela época, comer junto era tipo assinar um tratado de paz. Mas o medo deles era tão grande, tão paralisante, que eles olharam para aquele ato de misericórdia e viram uma ameaça.
Pensa nisso. Eles estavam sentados à mesa da graça, mas na mente deles, eles já estavam no corredor da morte. Enquanto tudo isso acontece, o José, ele precisa sair de perto para chorar escondido. E as lágrimas dele, sabe, elas são a imagem perfeita de uma verdade que o pregador Charles Spurgeon disse. O verdadeiro amor não nega a verdade, mas também não abandona. José sabe o que eles fizeram. A justiça pede um acerto de contas. Mas o amor de irmão, esse amor não deixa ele abandonar. É essa mistura de dor e misericórdia que vai abrir o caminho para a reconciliação. E é bem aqui que a história deixa de ser só sobre uma família e vira um espelho de uma história muito maior. As atitudes do José, cada uma delas cheia de intenção e significado, nos dão uma pequena ideia, um vislumbre, do jeito que Deus age com a gente. Repara só nesse padrão. Primeiro, ele reconhece os seus. José sabe exatamente quem eles são, mesmo que eles não façam ideia de quem ele é. Segundo, ele testa o coração. Ele precisa saber se eles mudaram, se o arrependimento é para valer. E terceiro, ele oferece uma mesa. Ele dá comida antes de dar explicação. É um retrato, um retrato impressionante de como Cristo nos encontra. Ele nos acha famintos, nos alimenta com a sua graça e só depois nos chama para encarar quem a gente é e quem ele é. E tudo isso nos leva então para o centro dessa passagem, para aquilo que ela tem a dizer para nós hoje. A história de Jacó, de Judá, dos irmãos, no fundo, é sobre amadurecer. É sobre aquele tipo de amadurecimento que só rola quando a gente é forçado a soltar aquilo que a gente protege com unhas e dentes. E essa é a pergunta que Gênesis 43 deixa no ar, sabe? Para Jacó, o ponto era Benjamim. Para os irmãos, era o segredo do passado. E para nós, qual é o nosso Benjamim? Qual é aquela área de controle, aquele medo, aquele segredo que a gente não abre mão e que acaba impedindo a gente de viver a providência de Deus por completo? Acho que a grande lição é esta: a escassez nunca é o fim da história. Nas mãos de Deus, ela vira uma ferramenta para gerar maturidade. E a culpa? Bem, a culpa não tem a palavra final. Deus prepara uma mesa, um lugar de comunhão, de graça, para curar até as feridas mais fundas que a gente possa ter. No fim das contas, a jornada de Jacó e seus filhos é um chamado. Um chamado para a gente se render. Um convite para parar de lutar contra a providência, sabe? Parar de fugir do passado e de se esconder atrás do medo. É aceitar que o caminho para a vida, para a cura e para a reconciliação, muitas vezes, ele passa justamente por aquele lugar que a gente mais tem medo de perder.